Aleluia. Nós vamos falar hoje de um tema muito interessante, em que esse tema está ligado a maldições permitidas. E existem dois tipos de maldições. Uma que é permitida, e também tem um tipo de maldição que é a permitida por Deus, e a que é lançada, e outro tipo também, que é a lançada por Satanás. E dentro da maioria das famílias, essa maldição, ela tem imperado. Ela tem imperado. A semana passada nós vimos a respeito de Cristo levando sobre si todas as nossas maldições. Foi muito bem explicado. E hoje eu escutei aquela mensagem toda e hoje de manhã eu digo, meu Deus, que coisa linda. Então eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda que a maldição sem causa não encontra pouso. Se a maldição sem causa não encontra pouso, então existe um tipo de maldição. E as pessoas generalizam Gálatas 3, 13, 14, por ali, onde diz que Cristo nos resgatou de toda a maldição. Então, quando se pega esse texto isolado e faz uma apologética, uma defesa, para dizer, ou pregar, ou lutar contra esse tipo de ministração, que nós sabemos que o sistema lá fora é contra isso. Nós sabemos que alianças e mais alianças que existem é contra esse assunto. Generalizam tudo. Cristo levou sobre si todas as nossas maldições. Pastor, por que o senhor está pregando isso se nós não temos maldição mais? Aí eu faço uma pergunta para acabar com esse tipo de argumento. O sangue de Jesus te purifica de quê? Todo o pecado. Você peca? Você peca ou não peca? Mas ele não levou? Ele não pagou o preço? Ele não já pagou o preço de sangue pelos nossos pecados? Aí é onde nós temos que usar a inteligência, irmãos. A gente tem que ter cuidado. Porque se faz uma doutrina, se bitola em cima daquilo ali, se ensina em um seminário e você é obrigado a seguir. Só porque o pastor é um bacharel em teologia, um PhD, um mestre nisso, tem mestrado dentro de... Não, irmão. Isso é tudo religião, religiosidade. Existe uma verdade que liberta, que é essa verdade. Então, Cristo me resgatou de toda a maldição da lei, resgatou. Mas a Bíblia diz, não dês lugar a quem? Ao diabo. Maldição sem causa não encontra pouso. Se eu não tiver cuidado, vai ativar maldição na minha vida. Mas pastor, aí o senhor está se referindo à herança maldita familiar. Pois é. Tem muito isso dentro da igreja. Porque existem pessoas que generalizam o seguinte: fez uma aliança com Jesus, está tudo resolvido 100%. Está. No mundo espiritual está. Mas a Bíblia diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então você vai precisar entender como haver libertação em sua vida. Como você se libertar de muitas coisas em sua vida. Então, é preciso você entender isso. É preciso que você entenda que Cristo resolveu o teu problema espiritual, sim. Mas tem muita coisa que nós vamos precisar trabalhar em nós. Porque tem muita gente que diz, eu nasci de novo, e ainda está preso, e tem sinalizado que não houve novo nascimento. Tem muita gente preso a maldições, que precisam serem quebradas e canceladas. Então vamos falar aqui com coerência uma coisa. Deuteronômio 30, versículo 19. Essa promessa do Senhor aqui foi uma promessa que o Senhor fez ao povo dele.
o Senhor fez ao povo de Israel. E quando o Senhor fala sobre as bênçãos, lá em Deuteronômio 28, fala sobre maldição também. Aí no capítulo 30, a gente começa a ver o Senhor dando um conselho para o povo. Ei, vocês são abençoados. A quem eu abençoar não será o quê? Amaldiçoado. Tem escrito isso na Bíblia. Lembra daquele profeta, o mercenário que queria amaldiçoar? Balaão queria amaldiçoar o povo de Deus. Aí ele mesmo reconheceu, não, eu não posso amaldiçoar quem Deus abençoou. Mas espera aí, o Senhor está falando aqui, há um povo que eu abençoei. Olha o que é que ele vai dizer aqui agora. Deuteronômio 30, versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Aqui está um povo que o Senhor disse, vocês são abençoados. Mas tem um detalhe. Se vocês quiserem realmente ter uma vida de sucesso, eu proponho a vocês uma coisa: existe a vida, existe a morte diante dos olhos de vocês, mas também tem uma coisa: existe a bênção e a maldição. E aí você vai precisar entender quando a maldição é uma maldição permitida por Deus. Existem maldições que Deus permite para chamar a atenção de alguém, para haver restauração na vida do mesmo. Aí nós precisamos entender, quando é que Deus permite que uma maldição ela seja atribuída, lançada sobre alguém? Quando essa pessoa sai fora do padrão de Deus. Pensa comigo, uma pessoa, um crente, ele sabe que não deve ter comunhão da luz com o quê? Com as trevas. O próprio Senhor diz, que comunhão há da luz com as trevas? Então ele está dizendo o seguinte: vocês não podem se relacionar, ter casamentos, ter alianças com pessoas que não estão debaixo, comungando a mesma fé de vocês. Porque imagina você aliançado com Deus e a pessoa que você começou a se relacionar agora não tem aliança com Deus. Você acha que Deus permite isso? Deus permite, só que Ele não quer. Há uma permissão? Ah, sim. Para que há essa permissão? É um teste para ver se você realmente rompe com a infidelidade com Deus. Ou seja, Ele permite e te dá o livre-arbítrio para você casar com quem você quiser. Só que, através disso, desse relacionamento, foi uma quebra de aliança com a palavra, e você agora ativou em sua vida uma maldição. Um relacionamento em que Deus vai permitir que muitas vezes até aquela pessoa sofra. E aí, quando a pessoa casa e dá errado, e a pessoa sofre demais e tal, e a vida vira um inferno, a pessoa vem muitas vezes para os pastores e diz: mas pastor, eu não entendo, porque minha vida, porque isso, porque aquilo. Casei com uma pessoa que ela é assim, assado, que, poxa, só me dá tristeza. Meu Deus, se eu soubesse que era assim, eu nunca tinha me casado, porque sabia. Quando ela quebra o princípio da palavra, o Senhor diz: olha, eu te propus hoje vida e morte, bênção ou maldição. Aí vem a morte do relacionamento, do casamento, as coisas dão errado. A pessoa fica: meu Deus do céu, eu não sou feliz com ninguém, por que isso, Senhor? Amados, isso é um tipo de maldição que você pode ativar, ou que foi ativado dentro da sua família, e que você talvez vá reproduzir isso na sua vida também.
Ô pastor, e quando eu casei, já estava o bonde andando? É outros papos. A Bíblia diz que a esposa santa santifica o esposo, vice-versa. Ela vai ter que lutar para ganhar o esposo. Entenderam agora? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, abrir um parênteses aqui. Eu não estou falando que aquela pessoa é uma pessoa que ainda não tem aliança com Deus, que ela é uma pessoa do Satanás e que ela é uma maldita. Não estou falando isso não, mano. Eu conheço tanta gente aí que não é crente e que é gente boa. Como assim, pastor? Gente boa, não me faz o mal. Vocês estão entendendo agora? O problema é que o que está dentro da pessoa, quando se diz vamos trabalhar em cima de um relacionamento, e ela não tem aquela aliança com Deus, ela vai começar a restringir, ela vai começar a criar problema no relacionamento, porque ela não comunga da mesma fé. E aí é quando as coisas começam dando errado. Imagina você casar com um cara, ele gosta muito de farra, de curtição, de bebida e etc., e ele quer que você vá com ele. É difícil ou não ir? É difícil ou não é difícil você ter que ir com ele? E você tem que ir. Porque quando você casou, você já sabia que era assim. Agora, imagina você já é crente e casa com uma pessoa que é assim e tal, e ele diz, você vai ter que ir comigo. E você vai ter que ir, porque se você não for, o problema é sério dentro de casa. Aí você perde a paz. E aí é onde você ativa maldições. Por que, pastor, maldições? Porque, vamos lá, a família, a descendência, os filhos vão ver aquilo. Seus filhos, se não comungam da mesma fé, eles vão analisar um pai que bebe, um pai que curte, e talvez seja um pai errado, porque a gente sabe que sempre existe no meio disso tudo aí, um cara que ele trai a esposa, um cara que vive uma vida promíscua, e o filho vai dizer, eu quero curtir a vida igual meu pai. Aí você já vai ter outro problema, que é a família. Então essa maldição é uma maldição que Deus permite, porque você quebrou um princípio da palavra. Deu para você entender isso aí? Então, essas são maldições ativadas. Há uma outra maldição permitida por Deus. Quando você quebra o princípio da palavra e você entra em pecado e você começa trabalhando ali, dá lugar à carne, dá lugar ao pecado. Então, Deus permite que certas maldições ativem você. Coisas começam a acontecer, coisas ruins na vida da pessoa. E a pessoa fica, meu Deus, mas por que isso? Mas é porque Deus permitiu. Porque, meu irmão, minha irmã, para chamar a sua atenção, para que haja uma restauração. Observe, preste atenção se não é assim. As pessoas sofrem. Você sabia que Deus gostaria e quer muito que as pessoas entrem nesse lugar aqui sem nenhum problema e digam, eu quero Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Mas a maioria de nós nos rendemos ao Senhor pelo sofrimento. E veja que as pessoas vêm, a gente quando tem um apelo, porque você já percebeu que eu não gosto daquelas mensagens que fica mexendo muito com o emocional, para fazer a pessoa chorar, e a pessoa, eu estou sofrendo, eu quero Jesus, porque eu quero me livrar desse sofrimento. Eu não gosto disso, irmão. Eu gosto de levar você à razão, você pensar, peraí, eu preciso disso de Jesus mesmo, que Ele é o meu Senhor. Esse cara morreu por mim para me salvar, e eu estou vivendo uma vida de desgraça, miséria dessa. Eu não vou continuar nessa vida de sofrimento que eu vivo mais, não. Então ele vem para o altar muitas vezes sem um pingo de choro. Ele vem secão, como eu e você está aqui agora. Eu quero Jesus, pastor. Amém. Fica aqui à frente, o cara fica. Confessa Jesus, confessa. Vira agora, aqui está a sua família. O cara está sem nenhuma lágrima. Antigamente eu via as pessoas dizendo na igreja assim, olha, eu só acredito que alguém se converteu quando eu vejo a pessoa chorando no altar. E eu dizia mesmo em casa. Minha mãe conversava isso comigo. Mamãe, eu não acredito nisso não. A gente pode sentir Deus sem precisar descer uma lágrima. O Espírito Santo emociona. Mas quando nós nos emocionamos, não move o Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo move a gente se emociona, é gostoso, é uma bênção. Mas quando a gente está, aquela melancolia dentro da pessoa. Então nós vemos que a maioria, muita gente vem para a igreja arrebentada. E Deus permite aquele sofrimento, para que haja o quê? Uma restauração. E esse sofrimento é o quê, pastor? Maldição. Agora, existe uma maldição lançada por Satanás. A maldição com Deus, aliás, a maldição permitida, vamos dizer isso aqui para ficar bem claro para você. Diga, a maldição permitida por Deus, diga, é uma maldição para a restauração da vida da pessoa. Vai cair isso na prova, viu?
Diga comigo, a maldição permitida por Deus é uma maldição para a restauração da vida das pessoas. Vai cair na prova, é isso. E a maldição permitida por Satanás, para que é? Para destruição de vidas. Então Deus permite o cara entrar muitas vezes, vem uma maldição na vida dele, ele se arrepende, se volta para o Senhor, restaura a vida. E quando Satanás ele lança, ele pega a maldição e diz, pá, vou destruir. Ele lança, ele quer destruir mesmo, para acabar com a vida de quem? Das pessoas. Vocês entenderam isso aí? Posso botar isso na prova, né? Agora, existem outros tipos de maldições permitidas por Deus. Porque eu dei um parecer sobre casamento, uma coisinha leve. Deixa eu te falar de uma maldição que é permitida por Deus. E que essa maldição vem para a restauração de uma pessoa. É a rebelião. Toda rebelião contra a liderança, Deus permite uma maldição. Vamos logo para Romanos capítulo 13, para a gente entender isso. Nunca pense que quando você se levanta contra a liderança, é porque eu tenho razão, eu tenho o direito de pensar assim. Olha, gente, a inteligência age com a democracia. A democracia age com a filosofia. Vocês estão entendendo? Inteligência, democracia, filosofia. Inteligência, eu penso, está quase ligado com a filosofia, raciocínio. Mas vamos lá. A inteligência, ela é democrática. A democracia é isso, eu tenho um direito de falar, de agir, de pensar, de me expressar. Nós temos que ter muito cuidado para a gente não confundir a democracia com a libertinagem. Porque nós somos tão livres que fazemos da nossa liberdade libertinagem. Então eu posso me levantar contra pai, contra mãe, contra a liderança, falar o que eu bem quiser. Aí já não está se usando o raciocínio, a inteligência. Está fazendo da liberdade libertinagem. E você tem que analisar que a filosofia entra juntos. Inteligência, democracia e filosofia. Filosofia, a arte de você pensar, indagar, raciocinar, pesar e dizer, peraí, mas ele está falando isso, mas, peraí, eu estou agindo assim, mas eu não devo. Então um pouquinho de filosofia é bom dentro da gente. Então, porque tem gente que diz assim, mas pastor, porque ele é crente e ele está debaixo de uma maldição. Cristo me resgatou de toda a maldição. Meu Deus, Ele me resgatou. Mas se eu não tiver cuidado, se eu não for um pouquinho pensador, se eu não tiver cuidado mesmo, sendo um filósofo, analisando minha vida como está, analisando essa democracia que eu estou criando libertinagem com ela, eu vou fazer com que essa liberdade minha atraia a maldição. E a maldição, ela é uma coisa permitida por Deus quando você quebra princípio da palavra. A palavra, a democracia, ela lidera dentro da palavra. Seu direito de pensar, de agir, de falar, ele libera. Mas você tem que ter cuidado com o que você está pensando. O que você está falando. Como você está agindo. Então, Romanos 13, capítulo 13, versículo 1 diz, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de quem? De Deus. E as autoridades que existem foram por eles o quê? Instituídas. Quer dizer, pastor, que o cara rouba a nação, foi Deus que colocou ele lá? Não, foi vocês. Quem está entendendo? Mas eu tenho que me sujeitar, me submeter até o princípio em que a palavra não seja quebrada o princípio. Ou que alguém não quebre o princípio da palavra. É nisso que o Senhor está dizendo. A autoridade estejam sujeitas às autoridades. Quando a autoridade quebra o princípio da palavra, então essa autoridade já é uma autoridade que está fora do padrão de Deus. Agora vamos deixar essa coisa de política de lado
E vamos pensar sobre a autoridade espiritual. Pastores, líderes de célula, gente que é munido de autoridade no ministério. Vamos pensar em alguém muito especial, pai e mãe. Diga, pai e mãe. Quando eu quebro o princípio de submissão ao meu pai e à minha mãe, quando eu levanto a voz, seja lá quanto for, da escala de 10 a 100, porque até 10 você está controlado ainda, é uma coisa que está na democracia, falando com o seu pai. Mas quando bota de 50 para lá, você começa a gritar seu pai, você começa a desonrar seu pai e sua mãe, você desonra seus líderes, você desonra os pastores, você desonra seus líderes de célula, você desonra alguém que é munido de autoridade, então você está quebrando o princípio da autoridade. E quem quebra o princípio da autoridade tem uma maldição que essa pessoa atrai sobre si. E em Efésios o Senhor fala sobre os filhos. Tanto em Efésios como em Deuteronômio fala sobre isso. E diz assim: filhos, Efésios capítulo 1, versículo 1 a 3. Obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe. 3. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Ei, é tão simples você desonrar seu pai. Lembra daquela hora que você engrossa a voz? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ali você já está quebrando o princípio de honra com seu pai, querido. E você vai ser pesado, viu? A vida vai passar. Você quebrou o princípio, vai ser quebrado por ele lá na frente. Algumas coisas na sua vida não dão certo. E você ora, e você busca, e você faz tudo, e pede oração, e posição de mão, quebra, está quebrado toda a maldição na vida dele. Pastor, o senhor orou e não quebrou, está do mesmo jeito. Aí onde você tem que pesar a maldição permitida por Deus por um princípio que você quebrou lá atrás, desonrando seus pais. E deixa eu dizer uma coisa aqui para mexer com você e sua carne. A sua sogra é muito importante. É uma mãezinha para você, viu? Seu sogro também. Mas por que, pastor? Se torna os dois uma só? Então tua sogra é uma mãe número 2. Goste ou não goste. Mas ela é uma ímpia, e você é um crente. Melhor ainda, que você como crente, filho de Deus, aprenda a honrar seu sogro e sua sogra. Senão sua vidinha, ó, e o pior, que você é a desgraça do teu cônjuge. Porque a sua vida fica travada, você trava a vida do seu cônjuge, porque vocês são um só. E essa maldição permitida por Deus vai continuar na sua vida, mesmo Cristo levando sobre si todas as tuas dores, todas as tuas enfermidades, todas as maldições da tua vida. Mas por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque ele morreu pelos teus pecados, deu o sangue dele pelos teus pecados, e quando você peca, o que acontece? Você está em pecado diante de Deus ou não? Precisa se arrepender. Assim é com a maldição quando você quebra o princípio, querido. Quebrei o princípio, sou quebrado por ele. E eu preciso me arrepender, porque eu me insurgi contra meu pai, contra minha mãe, contra minha sogra, meu sogro. Irmão, isso é muito forte. Vocês estão brincando com essas coisas. A gente quer levar a vida, deixa a vida me levar. Faz 6 meses, né, Jacques, que a gente está numa aula de violão aí na salinha. Escola de adoradores. Deixa eu chamar essa turma para o vamos ver. Toma uma provinha para todo mundo, 10 perguntas, e toma outra folha para você dizer como é a estrutura do violão. Eu vi uma pessoa um dia desse fazer, vai ter prova, pastor. Você está estudando? Para quê? Aí eu pensei que era só pegar as notinhas. Não, filho. Para tocar no altar, vai ter que passar pela escola de adoradores. Para ser aprovado por Deus na escola do Senhor, tem que passar
nisso aqui, tem que entender isso aqui. E aí Cristo me resgatou de toda a maldição da lei. Agora é só louve, aleluia, glória a Deus, é só tomar posse da bênção, irmão. E a vida desgraçada, porque você quebrou um princípio e precisa voltar. Lembra-te de onde tu caíste, arrepende-te, volta para lá. Lembra onde foi que você caiu? Senhor, me arrependo. E agora, pastor, eu tenho que fazer o quê? Pedir perdão, se humilhar, se submeter. Quer bênção? Eu feri minha mãe. Eu nem namorava com a minha esposa, a minha namorada Vitalize. Num almoço bem bacana lá em casa, uma mesa aqui, daqui onde está essa câmera, cheio de cadeiras. Minha mãe disse uma coisa e eu fiquei com raiva da minha mãe. Eu disse um negócio bem forte. Eu me casei, teve filhos, minha esposa, nós tivemos. Passou os anos e aquilo nunca saiu da minha cabeça. Comecei o ministério e aquilo nunca saiu da minha cabeça. Olha que o tempo passou, mais de 15 anos. E um dia, eu estudando sobre isso, o Senhor disse: tem uma coisinha ligada na sua vida que você ligou faz muito tempo. Você desrespeitou a sua mãe naquele dia, lembra? Eu digo, nunca me esqueci disso. Vá lá pedir perdão. E eu me relacionava com a minha mãe. Olha, se tem um filho que a minha mãe amava, era eu. Um filho que ela gostava demais. Meu filho me abraçava, me beijava. Só que estava o quê? Ligado no mundo espiritual. Foi o que eu fiz. Vamos lá, mamãe. Peguei o carro, cheguei lá, parei. Mamãe, eu queria falar umas coisas com a senhora aqui. Pá, meu filho, venha para cá, botou um cafezinho e tal de tarde. Quando eu comecei a falar, eu chorei como uma criança. A senhora lembra disso e disso? Ela, não lembro mais não, meu filho. Que eu disse assim, assim. Não, meu filho, eu não me lembro de nada disso. Deus é testemunha que eu não me lembro nada disso. Meu filho, não precisa disso tudo. E eu chorando desesperadamente, feito uma criança. E eu pedi perdão, me perdoe porque eu falei desse jeito com a senhora. Me perdoe porque eu fiz isso, ainda me lembro dos detalhes. Foi assim, assim, assim. Meu filho, eu não me lembro de nada disso, mas me abraçou e disse: se é por isso, você está perdoado em nome de Jesus. Eu libero bênção sobre a sua vida. Lembra de onde você caiu. São as maldições permitidas por Deus. São maldições onde nós quebramos o princípio da palavra. E a igreja está inchada, a igreja está arrogante, dizendo assim: eu não tenho nada mais, não devo nada, já confessei ao Senhor, está tudo resolvido. Lembra quando é que você é curado? Quando você confessa ao outro. Quando você confessa ao Senhor, você é perdoado. Quando você confessa ao seu irmão, você é curado. E quando ele fala sobre essa cura aqui, o Senhor está falando justamente sobre as questões que nós precisamos resolver, quais coisas deixamos lá para trás e que nós precisamos muitas vezes pedir perdão aos nossos pais, pedir perdão a alguém que a gente feriu, uma autoridade que nós ferimos. Olha, irmãos, a Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, capítulo 5, versículo 16: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes o quê? Curados. Amém ou não amém? Então, quando você tem algo, é preciso você confessar esse pecado. Então, tem muita gente que está tudo resolvido, e não está, filho. Você precisa resolver essas coisas, desligar do mundo espiritual. E quanta gente, irmãos, oh meu Pai, quantos queridos na igreja vivem a vida toda. Eu queria entender porque minha vida está dando errado nisso. Já orei, já jejuei, já participei de cura interior. Esse assunto é muito forte. Eu disse para vocês, parece uma coisa simples, mas isso é um peso na vida de um cristão. Quando ele diz em Efésios 6, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Ele está dizendo, não é na qualidade que ele tem, mas ele é um cachaceiro, não importa. Ela é uma prostituta, ela tem a boca pesada, quando eu vou falar com ela, ela é isso. Não importa.
E o Senhor está dizendo para você: obedecer a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai, honra tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. Está lá em Deuteronômio 5,16 isso. Para que te vá bem, sejas de longa vida sobre a terra. O Senhor está dizendo: vocês querem prosperidade? É isso. Quer viver uma vida boa, longa? Quando é longa, irmão, não é tempo. Deixa eu falar outra coisa para ninguém. Tem uma pessoa conhecida minha, que ele é rico. Um cara muito rico aqui nessa cidade. Mas um cara que desonrou a mãe, que desonrou o pai. E ele é rico, muito rico. Pensa num cara rico em Caruaru. Pronto, ele é mais rico do que esse cara que você está pensando. Eu sei porque sei. Quantos anos ele tem? Cerca de 80 anos. E aí, pastor, ele desonrou. E como é que pode esse cara viver tanto tempo? E como é que fica? Fica. Ele é desonrado pelos filhos. Sabe como é que os filhos falam sobre ele? Aquilo ali, o Deus dele é Mamon. Quando ele morrer, a gente vai pegar o dinheiro todo dele, vai estraçalhar. Olha a honra dos filhos. A maldição, um ciclo já indo para os filhos. Os filhos consideram que tem que considerar, mas não ama. Longa vida, pastor, longa vida nada, tá? Cada dia pior de saúde. A saúde é uma desgraça. Faz muito tempo que a saúde é uma desgraça. Com 50 anos o cara já não tinha muita saúde. E agora, se você me perguntar como é que está a saúde do cara. Viver muito tempo não significa não, é viver a vida. É você dizer: eu morri com 40 anos de idade, mas eu vivi a vida, eu vivi prosperidade. Você foi longânimo. Vivi 50, 60 anos, mas viveu a vida. Viveu em paz, viveu com alegria, viveu com prazer, com família. Viveu em paz com o Senhor. Vocês estão entendendo? Não é viver 100, cento e tantos anos e viver uma vida desgraçada. O Senhor está dizendo assim: quando você honra seu pai e sua mãe, o tipo de vida que você vai viver aqui pode ser 10, 20, 30, 40, 50 anos. Você vai viver um tempo de vida maravilhoso aqui. Longanimidade, longos dias. Tem coisa pior de quem não tem longo dia? Que você acorda de manhã aperreado, preocupado, coração inseguro, insatisfeito, infeliz. Isso é vida. Viveu 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos desse jeito. Isso é longos dias de vida? Não. Um dia longo é aquele que eu me acordo feliz e durmo feliz. Eu posso morrer daqui a 11 anos. Mas eu viverei 70 anos de longos dias, de vida, uma vida abençoada, onde eu tenho paz, onde eu tenho alegria, saúde, estou indo bem. E para que te vá bem sobre a terra, não é porque você tem um camaro amarelo ali na frente da igreja, não, como o Bruno tem. Não é porque você tem uma casa linda com piscina térmica. Não, que te vá bem na terra é na simplicidade onde você está e você se acorda feliz. É o carrinho que você tem e você se acorda feliz porque ele te locomove. Olha o carrinho, as pernas. Amém ou não amém? É você dizer assim: eu estou me acordando. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Irmãos, eu tirei um tempo de ações de graça essa madrugada e eu falava com o Senhor sobre esse meu pastor que nada me falta. E é isso que você tem que entender. E quando você quebra esse princípio de honra, você é quebrado pelo princípio e a maldição entra na sua vida. Aí você vai ter filhos que não te honram. Você não irá bem sobre a terra. Você viverá 24 horas
mas não vai ter um dia longo de paz, de vitórias. Vocês estão entendendo como é simples isso? Existe outro tipo de maldição, vamos para outra área agora, em que você pode ser, Deus permite uma maldição na sua vida. Lembra-se qual é, como foi que eu falei para você, que vai cair na prova? A maldição permitida por Deus é uma permissão para restauração de vidas. A maldição lançada por Satanás é uma maldição para o quê? Destruição de vida. E aí eu estou falando sobre esse princípio que Deus permite a maldição para que haja restauração, para o cara se acordar. Espera aí, eu caí aqui, pô, eu tenho que voltar, cara. Eu tenho que pedir perdão aos meus pais, às autoridades que estão sobre mim, minha sogra, meu sogro. Eu tenho que viver bem, meu irmão. A minha liderança espiritual, eu desonrei meu líder de célula, tenho que pedir perdão. Eu desonrei os meus pastores, eu tenho que pedir perdão. Sim, eu tenho que pedir perdão mesmo. Irmãos, eu nunca esqueço de um pastor que abriu uma igreja aqui nessa cidade, e que a igreja dele estava a coisa mais linda do mundo, grande, lotada. E eu disse uma vez para ele: você precisa ir lá no seu pastor e pedir perdão para ele, porque o que você fez não foi legal. Você arriou a placa da igreja, você fez um motim, você tirou crentes daquela igreja e abriu essa outra. Aparentemente está tudo bem, mas isso pode custar teu ministério, teu casamento e a desgraça na vida dos teus filhos. Sabe o que foi que esse cara disse para mim? Você beixa, negão. Tu é muito infantil, cara. Eu ir atrás, usou até um nomezinho bem menosprezante para o líder que a gente tinha. Eu disse: cara, eu não saio do ministério com o rabo preso, e nem saio de um ministério com problema com liderança, porque eu sei que é maldição. Vivi a vida toda dentro da igreja, desde os meus 6 anos de idade. Eu testemunhei muitas pessoas que se insurgiram contra a liderança, que é uma desgraça a vida. Vá lá e peça perdão. Você e o líder fulano de tal, que vocês fizeram isso, vão pedir perdão. Tu é muito inocente, tu é muito crianção, cara. Eu não vou fazer a pergunta para você me perguntar, mas eu vou te dizer: sabe como é que está esse cara hoje? Acabou sem ministério. A igreja que era linda, dava quase 2 dessas cheia, lotada. Pergunta se esses membros estão. Não existe mais igreja, não existe mais ministério, não existe mais casamento desse cara. Tenho muita pena, meu coração dói em pensar. Um cara de um potencial maravilhoso, mas infelizmente Satanás enganou ele nisso aqui, ó. Levantou contra liderança. Eu digo: isso na minha vida não perdura, não. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tenha cuidado, amado, porque você é quebrado pelo princípio. A maldição, ela vai entrar sim. Cristo lhe resgatou, sim, mas mesmo assim ela vai, porque assim como você peca e o sangue dele te perdoou, a maldição também ela vai entrar. E se você ficar em pecado, viver em pecado, aquele sangue que Jesus derramou lá no Calvário, você anulou o sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário, e aí você entra numa vida de desgraça. E o Senhor está falando sobre isso. Nossa vida é respaldada na palavra de Deus. Irmãos, imagina a igreja não aprender um assunto desse, por causa de um sistema que proíbe. Está repreendido Satanás na nossa igreja. Isso nunca vai acontecer, jamais, em nome de Jesus. Agora vamos lá para o tempo final aqui. Tipos de maldições permitidas por Deus. Falei para vocês sobre rebelião contra a liderança espiritual e contra lideranças paternal e etc, etc. Há um tipo de maldição também que ela vinga na vida das pessoas. Quebra de votos feito a Deus. Diga comigo: quebra de votos feito a Deus. Eclesiastes 5, por favor. Eclesiastes 5, de 4 a 6.
Meu Deus, isso é muito forte, amados. Misericórdia. Obrigado, Espírito Santo. Porque o Senhor está abrindo os nossos olhos, os meus olhos, eu preciso ver isso cada vez melhor. Hoje de manhã eu estava assistindo aquela mensagem da semana passada. Eu disse, meu Pai, me ajuda, eu quero viver essas verdades. Não me deixa cair nos enganos, nos engodos, que muitas vezes a minha carne quer imperar. Está cancelado em nome de Jesus Cristo. Eclesiastes 5 fala sobre uma maldição que você permite, que Deus permite, aliás, porque você quebrou um princípio, que é o princípio dos votos. Fazer voto e não cumprir, irmãos, é terrível. Lembra daquele dia que você fez o voto, a partir de hoje eu vou ser um dizimista fiel, e você não tem cumprido, isso é uma maldição na sua vida. Pode ficar certo. É uma maldição na sua vida. Aliás, está ativada uma maldição na sua vida. Aquele voto que você fez, tão pequenininho, tão simples, e você quebrou, é uma maldição na sua vida. Eu vou contar uma historinha aqui, sobre mim, eu gosto. A minha igreja só pregava 2 vezes por ano sobre dízimos e ofertas. Se o pastor pregasse mais de 2 vezes, ele era chutado da congregação. Não pode falar em dinheiro. Não pode falar nisso aqui. E você sabe que o ministério, quando ele está estruturado, ele vai embora, irmão. Ele anda assim, ó. Quando o foguete sai, ele detona todo o combustível, né? Na saída dele, né? Aí você vê, o combustível vai embora ali 85, sei lá, sei quantos %. E quando ele pega mesmo, ele atravessa a dificuldade, né? E vai, atravessa a atmosfera. E quando chega lá em cima, ele entra em obra. E vai só no piloto automático, até o local onde ele quer chegar. O ministério é assim, amados. Essa meninada todinha que está comigo hoje aqui, se eles continuarem a ser fiéis a Deus no ministério, eles vão gozar de uma prosperidade grande nesse ministério. Porque nós gastamos todo o combustível. Quebramos todas as pedras que precisávamos quebrar. E eu vejo que a igreja está fazendo assim, ó. E daqui a pouco vocês vão entrar em ordem. E olha. Então, igrejas, quando elas crescem financeiramente, nem preciso falar em dinheiro, mas não, em fidelidade, porque o povo aprenderam tanto que é assim: meus filhos, meus netos, bisnetos. É da geração de que, quando eu comecei a igreja, meus bisnetos sabem a importância de dizimar. É preciso estar ensinando mais esse povo, quebrando cabeça com esse povo. Aí lá na igreja não se ensinava isso mais, porque era uma igreja antiga. E um dia eu cheguei para o Senhor e disse: Pai, a partir de hoje, o que você me der, eu vou dar 20% de dízimo. 20% não é dízimo, né? Dízimo é a 10ª parte. Então eu vou dar o dízimo dobrado. Se eu ganhar R$1.000, eu te dou R$200. Eu tinha um banquinho na feira, que quando eu fui a primeira vez, eu fiz esse pacto com o Senhor. Eu levei uma caixinha assim, ó, desse tamanho aqui, ó, de bolo. Acho que tinha uns 30 bolos mais ou menos ali. Tinha uns 10 quilos de queijo de coalho, e tinha uns 10 quilos de queijo de manteiga. Imagina o banco, né, como era, aquela coisinha pobrezinha. 30 bolinhos, os queijinhos de coalho, mas a minha fidelidade para Deus, 20%, Senhor. Aí, vendi tudo. Para a semana, aí quando eu chegava em casa, parece que eu estou vendo, botava as caixinhas lá, bem feliz, sentava na mesa lá, ganhei R$200, 2 vezes 2, 4, R$40 é o dízimo, dobrado. Eu fiquei com 160, que felicidade. Ó, mamãe, toma aí 60. Ficava com 100, meu irmão, felicidade tão grande. Na outra semana, eu inventei de levar a mesma caixinha, com a mesma quantidade. A feira, logo cedinho, 9 da manhã, eu já estava voltando para casa. Tinha terminado tudo. Sabe de uma coisa, eu vou levar o dobro. E eu levei na outra. Antes de meio-dia, já tinha terminado tudo. Chegou feira de eu levar 400,
500 quilos, 600 quilos de produto, irmão. E os meus vizinhos ficavam com raiva de mim, porque diziam assim: esse miserável, a gente só vende depois que ele vende tudo, rapaz. E era assim. Eles vendiam os gatos pingados. Mas em cima do meu banco, quando você coloca mel, o que é que a formiga faz? Era desse jeito. 2 quilos, 3 quilos de queijo aí. Roberval, eu estou com pressa. Meu amado, eu estou despachando aqui. É rapidinho. Eu sou rápido para trabalhar, meu filho. Quando eu estou trabalhando, o lerdo perto de mim sofre. Que eu dou grito nele para valer, viu? O Léo está balançando a cabeça ali atrás e sabe que é assim. Eu dou-lhe grito mesmo. Acorda, morto. Desperta, tu que dorme, cara. Isso aqui é ligeiro, vamos lá. É desse jeito, amados. Eu sou pressão mesmo, porque isso tem dentro de mim. Aí, terminava meus produtos. Quando eu chegava em casa, fazia o cálculo. Ganhei 2.000 hoje. 2 vezes 2, R$400. Ninguém sabia. Minha mãe, meu pai, meu pastor, ninguém. Na nossa igreja não existia esse negócio de botar o gasofilaço ali, as pessoas trazer o dízimo. Não, lá era uma caixinha, lá no fundo da igreja, como se fosse, como naquela porta lá do final. Uma caixa quadradazinha de ferro e tal. Você chegava com o envelope, botava lá dentro com o dinheiro. Puf! E ficava lá. Aí eu gostava de chegar logo cedo na igreja, pouca gente, eu botava lá e botava a mão assim, digo: Pai, eu já orei em casa mais uma vez aqui. Consagra, Senhor, meu dízimo, minha oferta, obrigado. Só dizia isso. E quando foi um dia, isso pega a rotina, né? Você vendeu até 600 quilos de produto, 500 quilos, é moleza, é fácil. Sabe de uma coisa, eu acho que eu sou um bom vendedor. Sou inteligente. Onde eu ponho as mãos, tudo vira dinheiro. E eu dou 10% só agora. E aí as vendas foram diminuindo, não caíram de vez. E continuou, mais ou menos, eu dando 10%. Sabe uma coisa, esse negócio de dízimo, acho que isso é coisa da cabeça. A igreja não falava muito sobre isso, a gente aprendia lá uma vez em quando. Quem é que aprende dízimo se falando 2 vezes no ano, pelo amor de Deus? Resumindo a história, meus irmãos, eu deixei de dizimar e dava uma oferta lá qualquer. Pergunta para mim, como terminou, pastor? Eu terminei endividado. Eu passei 1 ano trabalhando em uma empresa como gerente de almoxarifado, encarregado de almoxarifado, uma das grandes empresas em Caruaru de bolacha. E eu passei 1 ano trabalhando para pagar o que devia. No dia que eu terminei de pagar a dívida, me botaram para fora da empresa. Voto quebrado. Quem faz votos a Deus e não cumpre, ativa uma maldição e Deus permite essa maldição. E você deve ter muito cuidado com isso. Eclesiastes capítulo 5, versículo 4. Eclesiastes 5, 4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de quê? De tolos. Cumpre o voto que faz. Em outras palavras, quando você fizer um voto e você não cumprir, você está fazendo papel de louco, de tolo. A maior besteira que você pode fazer é isso, o Senhor está dizendo. Ele diz: quando você fizer esse voto, não tarde em cumpri-lo, irmão. Não vai tirar a tua despesa disso, para cumprir teu voto. Ele está dizendo, é primícias. Vai lá e diz: Senhor, em primeiro lugar, isso aqui foi isso que eu prometi ao Senhor. Quero nem saber. O resto, Deus proverá. E ele diz: não tarde em cumpri-lo. Versículo 5. Se você fizer o voto e não cumprir, ele diz aqui, 5. Melhor é que não votes do que não votes e não que? Não cumpras. Aí tem meguinho na igreja que diz: por isso que eu não faço voto. Olha uma cláusula aberta aqui para a minha defesa. Por isso que eu não faço voto. Só que o Senhor fala em fazer voto sim na igreja. Trazei diante de toda a congregação os vossos votos, as vossas ofertas. Então o Senhor está dizendo aqui, é necessário você fazer voto. É necessário você fazer pactos. Por que é necessário? Porque o voto, a oferta, ela te representa. E representa o quanto você é liberal para com Deus ou não.
E quando você trava as entranhas, é pura perda, a palavra do Senhor nos diz. Aí ele diz o versículo 5 diz: melhor que não votes do que votes e não cumpras. Ou seja, analise lá onde foi que você caiu, fecha essa maldição e cancela isso na sua vida. Aí ele diz aqui, versículo 6: não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Ou seja, ei, teu pastor está te alertando que tu precisas sim fazer teus votos, mas cumprir teus votos. Que os votos que tu fizestes de dizimar, de ofertar, não diga que foi inadvertência diante do mensageiro. O mensageiro está te avisando aqui, para a semana tem novo. O mensageiro está te alertando aqui. Aí ele diz assim, vamos ler de novo vocês. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Irmãos, olha para mim, pelo amor de Deus. Quando você faz o seu voto, Deus está dizendo assim, você não cumpre, Ele libera uma maldição a ponto que destrói as obras das tuas mãos. Meu negócio se acabou, irmãos. Minha vida virou uma desgraça naquela época. Eu fui tão humilhado pelo meu pai que você não imagina, você passar um ano e toda semana meu pai diz assim, e esse dinheiro que tu ganha na firma? O que tu está fazendo desse dinheiro? Que não tem R$1 para dentro de casa. Aí você pode dizer que homem mau. Não, Deus permite mesmo, que é para você aprender, ter maturidade. Eu aprendi muito com aquilo. Sabe o que eu fiz? No dia que eu recebi meu fundo de garantia, tempo de serviço, peguei aquele dinheiro na minha mão. Deus é testemunha disso, irmãos. Eu fui no supermercado aqui, ó, um grande supermercado aqui. Eu fiz uma compra de lascar. Eu enchi uma Kombi de mercadoria, que ficou quase meia assim, ó. Toda a minha indenização. Naquela época, eu acho que a comida hoje está tão cara que o cara para comprar R$7.000, R$8.000 de comida, o laço da Kombizinha embaixo já enche. A Kombi ficou lotada, muitas bolsas. E eu cheguei com essa Kombi, na época eles faziam entrega, parou lá na frente de casa e eu, ó, bolsa para dentro de casa, bolsa para dentro de casa. Todo o meu dinheiro, 90%, foi com a indenização do fundo de garantia. E aí um dinheirinho que sobrou, comprei lá, não sei nem o que foi. Aí eu peguei, aí meu pai chegou e o que é isso? O que é isso, meu filho? Mesmo jeito que eu estou falando aqui. Isso aqui, pai, foi umas compras que eu fiz. Gente, isso tudinho. Isso é compra para passar o ano todinho. Eu digo, papai, essas compras aqui foram compras que eu fiz porque eu passei um ano sem poder ajudar em nada dentro de casa. O que eu recebi, está todo aí. Para o Senhor nunca dizer que eu fui covarde. Me perdoe, mas eu tenho que dizer isso para o Senhor. Eu não senti nenhum peso de culpa em dizer isso para meu pai. Ele, meu filho, aí me abraçou. Disse, meu filho, botou a mão assim em cima de mim, que meu pai não era de abraçar, nem de beijar. Mas meu filho não precisava disso tanto. Papai, está resolvido o nosso caso. Meu amado, porque eu quebrei uma palavra com o Senhor, a ponto que eu fui trabalhar de escravo. Quando eu saí dali, eu determinei no meu coração, nunca mais eu sou escravo de ninguém, nunca mais eu trabalho para ninguém. Me desculpa se você se sente atingido com essa palavra, mas eu quis minha liberdade. Cada um pensa do seu jeito, e respeito sua maneira de ser. Então o Senhor disse, pela razão, por que se iraria Deus por causa da tua palavra, pelo voto que tu fizesse? Por que se iraria Deus? Porque você quebrou o princípio, ele está dizendo aqui, a ponto de destruir as obras das tuas mãos. Por que se iraria? Se iraria porque você quebrou o princípio. Isso é um negócio de louco, fazer um voto e não cumprir. Tipos de maldições permitidas por Deus. Diga ao seu vizinho, com Deus ninguém brinca, ninguém zomba de Deus, porque aquilo que o homem plantar, diga, certamente ele vai colher. Não brinca com Deus. E eu termino dizendo para você o seguinte, é verdade,
Eu fazer voto, você fazer voto, brincar com Deus, e a gente pensa, não, mas eu só love, Cristo me resgatou de toda a maldição da lei, e está todo mundo com uma maculada, vivendo uma vida desgraçada dentro da própria igreja, amado. Vamos corrigir, vamos consertar a nossa vida. Foi o que eu estava dizendo ao Senhor de madrugada hoje. Pai, eu quero ter um conserto, a minha vida eu quero ter um conserto contigo. Para de hipocrisia, Roberval, eu quero ser sincero contigo, Senhor. Arranca de mim o que não te agrada, me faz ter ódio, nojo do pecado, me faz viver uma vida, Senhor, contigo de verdade, uma vida com transparência contigo. O Senhor sabe, meu Deus, eu preciso ser transparente comigo, porque o Senhor conhece o meu interior e sabe quanto nojento eu tenho sido, e eu preciso de mudança na minha vida. E Jesus ama esse tipo de oração verdadeira, não é oração somente para fazer um miguezinho, meia boca com o Senhor. E eu termino lendo aqui o Salmo 62. Vamos ficar em pé? Por gentileza. Salmo 62, versículo 12. Eu queria que você fizesse essa leitura. Porque tem muita gente achando está tudo resolvido e ainda falta muita coisa. Agora é tão gostoso esse tipo de ministração, porque você não tem que se sentir acusado. Ao filho a quem o Senhor ama, Ele disciplina, corrige, açoita. A disciplina é conhecimento da palavra. É você conhecendo o que está conhecendo agora. Ele corrige, Ele está te amando agora. Amém? Ai, pastor, como eu errei, eu me encontro no pecado. Olha, não deixa o pecado ser o teu Senhor, não. O teu Senhor é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, está lá nos céus, Ele está aqui também entre nós. Ele está dizendo, filho, eu trouxe essa palavra só para você abrir seus olhos e entender que eu quero uma igreja que viva liberdade. Uma igreja que entenda que eu disse, olha, veja o que é que vocês querem, vida ou morte, bênção ou maldição. Diga bem forte comigo, eu quero a bênção. Quem quer a bênção? Amém. Então é isso. E Ele mostrou como é que a gente pode ver uma vida de bênçãos aqui na terra. Aleluia. Salmo 62, versículo 12, diz assim: a ti, Senhor, pertence a graça. Diga comigo assim: graça é um favor imerecível. Graça é o favor de Deus que você e eu não mereço, não merecemos. Ô irmãos, a gente é cheio de falha, não é? Ixi, meu Deus do céu, Pai do céu. Hoje quando eu desci aí, eu abri na porta para vir para cá. Quando eu fui, abri o portão, ele disse, filho, quem não peca? Eu disse, Senhor, quem não peca, o Senhor. Ele disse, pois é, filho. Corrija o meu povo, diga o meu povo, que mesmo ele errando, pecando, eu sou o Deus que perdoa. Eu sou o Senhor misericordioso. E sabe o que é isso, amado? Que palavra forte, obrigado, Senhor. É graça. Pecado, a gente é perdoado. A gente está aqui para ser corrigido mesmo. Eu estou incluído nisso aqui que eu estou pregando, viu? Tem coisa aqui que o Espírito está fazendo. E eu digo, é com tu aí, bichinho. Eu digo, ih, rapaz, eu tenho que pregar isso. Prega, porque depois tu vai escutar a mensagem, eu vou estar pregando para tu. Foi igual hoje de manhã. Eu digo, Jesus, que lapada aqui, Senhor. E não é que eu estou enquadrado nisso aqui. Ele disse, pois é, filho, eu uso tua boca. Por isso, amados, eu não me canso, eu escuto. Eu não perco tempo com porcaria, não. Eu não vivo o dia todinho só indo, louvor. Não muda, tu não cresce em nada, cara. O dia todinho louvor, o dia todinho nos ouvidos. E gasta o teu... É bom louvar e adorar o Senhor. Tira o teu tempo para adorar em casa. Mas o dia todo você não se edifica, você não escuta uma mensagem. Vai lá no canal, analisa. Peraí, aquele assunto que o pastor falou, olha de novo. E não bota no... Não bota no modo normal. Amém? Às vezes eu estou nos assuntos da faculdade, eu boto lá, bem rápido. Depois disso, agora eu vou botar bem lento. Entendeu? Senão você está ferrado. Aí eu escuto 3, 4 vezes o mesmo assunto. 3, 4 vezes. Quando vai para a prova, caramba, eu me lembro desse assunto, mas não fiquei afiado nele. Volta a estudar de novo, até ficar afiado. Diga, vamos para casa, pastor.
Não, vocês estão querendo mais, graças a Deus. Salmo 62, 12. A ti, Senhor, pertence o quê? A graça, o favor imerecível dele por nós. Pois a cada um retribuís segundo as suas obras. Então o que você faz, você recebe. A semente que você planta, você colhe. Mas imagina a semente espiritual que você vai plantar daqui para frente. Reconciliação com o cônjuge, palavras que você falou contra o seu cônjuge, reconciliação com sua sogra, seu sogro, reconciliação com seus pais. Pastor, mas o meu pai também, ele... Estou falando é com você, filhinho. Não vem nem com teu pai para cá agora. O meu negócio é contigo agora. É pegar você mesmo, é pegar a vaca pelo rabo mesmo e o boi pelas pontas. Então Deus está falando é com você. Restauração. É onde você caiu, não é onde seu pai caiu. É onde você caiu, não é onde seu pai caiu. Não é onde seus sogros caíram. É onde você tem caído. E aí você restaura tudo isso. E fecha as portas da maldição. Jesus está falando com a gente. Ele é fiel para retribuir segundo as suas obras. Basta honrar, irmãos. Respeitar. Você quer honrar? Só respeita. Tem aquela vontade que a gente tem. Você faz. Não vou falar nada não aqui. Ele merece ouvir. Disse para você. Pesa foi que você. Por que você está assim? Sua infidelidade ao Senhor. Pesa onde foi que você caiu. Analise o que foi que falou para Deus. A promessa que você fez. Um tempo atrás, uma pessoa aqui na igreja disse: pastor, fiz uma promessa de dar uma cadeira aqui na igreja. Pastor, faz tanto tempo eu nunca dei a cadeira. Eu digo: vai lá no comércio comprar. Agora só compra igual a essa. Me traga uma porcaria de uma cadeira diferente dessa que eu vou dar para qualquer pessoa. Eu boto ela na frente da igreja e o povo leva. E tu vai ficar ativado teu voto com Deus ainda. Tu não pagaste teu voto. Tem que ser igualzinho a essa aí. Diga ao seu vizinho: porque essa aguenta 130 quilos quando é nova. Agora ela só está aguentando 70. Então quem tem mais de 70, senta direitinho, pade. Tem uns irmãos que, né? Senta direitinho. E essas que estão marcadas atrás dela, com um pitoquinho azul, essa é que você tem que ter cuidado mesmo. Ela está se rachando de um lado. Por isso que eu gosto de botar em cima. Vamos fazer a campanha das cadeiras? Queridos, cumpra seu voto. O que você falou a Deus, prometeu a Ele, cumpra. Quebra essa maldição na tua vida. Aleluia. Se você está com intenção de coisas que estão fora da palavra, cai fora. Não vem me pedir conselho de casamento fora da palavra, porque eu vou te dar um conselho. Vai para o inferno, irmão, tu com esse abençoado. Entendeu? Porque está fora da vontade do Senhor. E o Senhor pode orar, pastor, abençoando e tal. Lembra-te, pois, de onde caísse, Apocalipse 2,5. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependa. O candeeiro da bênção, cuidado nele. Diga: obrigado, Jesus, pela tua palavra, por tudo que o Senhor nos ensinou. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Nós nos arrependemos, Pai, nesta hora, de tudo que fizemos que não te agrada, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.